Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook, Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e toda quarta-feira nós estamos aqui na nossa escola de discípulos. Uma escola de discípulos abençoadíssima. Esse é um trabalho patrocinado pela Igreja Rema Apostólica. Na verdade, é um projeto, né? A Igreja Invisível é o projeto da Igreja Rema Apostólica dentro das mídias sociais. E a Escola de Discípulo é um dos projetos dentro da Igreja Invisível. Amém? É o meio de nós acolhermos as pessoas que estão aí ligadinha no Facebook, ligadinha no YouTube, para poder participar dessa escola de discípulo. Nossa função aqui é facilitar, né? Facilitar. A gente não é nenhum grande mestre, nenhum grande teólogo, somos apenas facilitadores. Nós lemos comentário bíblico do livro da Bíblia, e nós, dentro desse comentário bíblico, nós facilitamos, nós comentamos em cima do comentário. Amém? É isso que eu chamo de facilitar. Amém? Facilitar o comentário bíblico. Então, trazendo luz, trazendo claridade para todos vocês. Tá certo? Muito bom estar junto com vocês aí. Muito bom estar na presença de Deus. Deixar aí meu boa noite, na paz de Jesus, para todos os irmãos aí da cidade de Cubatão, cidade de Santos, cidade de Praia Grande, cidade de Bertioga, São Vicente, não posso esquecer de São Vicente, tem sempre a nossa irmã Magali lá representando São Vicente. O Sérgio já chegou, Sérgio, que por enquanto está representando Santos, né? Junto com o Adélcio. Amém? Adélcio também já chegou. Meu boa noite aí para o Adélcio, para toda a turminha aqui de Santos. Daqui a pouquinho a turminha de Cubatão também está por aqui. Boa noite ao povo amigo de Cubatão. Pessoal que vai se aproximando aí devagarzinho. Amém? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Deus é um Deus de promessas. Você que está aí junto conosco nesta noite, abra bem seu coração para aprender a palavra de Deus. Amém? Boa noite, pastora Renata. Você está aí, pastora Renata? Boa noite, pastora Renata. Boa noite, Magali. Olha aí, eu falei que a Magali daqui a pouco estava aí. As nossas discípulas do Senhor Jesus, né? Amém? Aleluia. Discípulas do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui acolhendo os discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, se sinta acolhido. Amém? Para isso que tem aqui a Igreja Invisível e a Escola de Discípulos. Boa noite, meu amor. Renata. Só longe de mim tu fica apaixonada, né? Quando tá perto é só benção. Boa noite, na paz de Cristo aí pra turminha. Sempre junto conosco aí. Já vai abrindo a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ver aí o versículo 21. A partir do 21. Vamos ver o 21. Vamos até o 26. Do 21 ao 26. É os versículos que nós vamos ver. Efésios 5, do 21 ao 26. Pai do Senhor, Bete, a primeira que entrou de Cubatão, hein? Só de Cubatão só chega atrasado. O povo que só chega atrasado. O pessoal de Santos aqui é pontual, né? Tá faltando nada, Magalhães. Eu já ia falar, né?
que está faltando a Ana Magalhães, ela chegou aqui, olha. Boa noite, Ana Magalhães. Eu já tinha visto o Adélcio e eu não tinha visto a Ana. Eu falei, já está faltando a Ana, né? Faltando a Ana. Eu acho que hoje o Vicentinho não entra. Tá dando o jogo do Corinthians. Acho que o Vicentinho hoje vai faltar. Vai faltar da aula para ver o jogo do Corinthians. Suelen. Ô, Sueli, entra aí, Sueli. Começou a live. Entra aí, Sueli. Seja bem-vindo. Isso. Senta no sofá com a Beth aí e vamos participar dessa escola. Pessoal, Efésios 5, do 21 ao 26, pastora Renata já escreveu aí, né? Então, é só você agora abrir a sua Bíblia em Efésios 5, do 21 ao 26. Diz assim, ó. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Amém? Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Amém? E hoje, no começo da lição, nós vamos começar aí com autoridade. Amém? Egilson! Hoje é aniversário do Egilson, hein? Amém? Pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer de cantar parabéns para o Egilson, senão ele vai chorar. Amém? Senão o Egilson vai ficar chorando no travesseiro, se eu não cantar parabéns para o Egilson hoje, hein? Me lembra, hein? Vamos lá. Egilson, fazendo 18 anos hoje o Egilson. Vamos lá. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente, a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Amém? Então tá aí, né? Boa noite eu já te dei, viu, Jesus? Boa noite eu já te dei. Depois eu vou cantar parabéns para você. Vamos lá. A palavra autoridade, tá aqui, ó. Esposa, obedeça ao marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Da onde vem essa autoridade? Amém? Onde vem essa autoridade? É sobre isso que nós vamos fazer, né? Amém? Dentro dessa palavra de onde vem a autoridade, nós vamos fazer duas perguntas, pois elas devem ser feitas. De onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? De onde vem essa autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? Amém? Porque é algo assim muito polêmico, né? A mulher se submeter ao marido, porque o marido tem autoridade sobre a mulher. E nós estamos vivendo dias aí onde há um pensamento que todo mundo é igual e tal, e assim por diante. E papapá e popopó, né? O negócio é o seguinte, pessoal, a gente precisa entender o que a Bíblia está querendo nos ensinar sobre essa questão de respeitar a autoridade, tá? Porque o respeito à autoridade não está só dentro do casamento. O respeito à autoridade está em qualquer ambiente, amém? E todo ambiente pode ter certeza que vai ter uma autoridade, né? Todo ambiente vai ter uma autoridade, tá certo? Então vamos lá. A autoridade, da onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? A autoridade vem de Deus. Esta é a resposta de onde vem a autoridade. A autoridade vem de Deus.
Por trás do marido, do pai, do patrão, devemos discernir o próprio Senhor Jesus, que lhes deu a autoridade que tem. Amém? Portanto, se quiserem se submeter a Cristo, submetam-se a eles. Mas a autoridade dos maridos, pais e patrões, não é ilimitada. Ela tem limite. Nem as esposas, filhos e empregados devem prestar obediência incondicional. Amém? Nem a autoridade é sem limites, nem a obediência é incondicional. Amém? Isso quer dizer o quê? Que a autoridade ela tem limite e a obediência ela tem as condições. Tá? Vamos lá. A autoridade só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com ela. Amém? A autoridade só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com ela. Tá? Então, por exemplo, você está no teu trabalho e o teu patrão manda você se jogar debaixo do trem, você não vai respeitar essa autoridade. Amém? Essa autoridade é um absurdo. Essa ordem é um absurdo. A autoridade que ele tem não é para ser exercida dessa maneira. Isso chama-se abuso de autoridade. Amém? Quando passa do limite. Tá? Mas se ele cobrar dentro do tempo que você está trabalhando, e ele paga você para isso, amém? Para que você faça o trabalho que você tem que ser feito, ele está exercendo a autoridade de uma maneira correta, amém? Porque foi para isso que você foi contratado, para trabalhar dentro daquele horário que ele te contratou, tá? Então, ali existe legitimidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar, amém? Debaixo da autoridade o que é legítimo e o que não é legítimo. Ordem absurda não é para se cumprir, tá? Então, você precisa... e o que é que legitima uma ordem? Amém? O que é que legitima a autoridade? A palavra de Deus. Tudo que tiver de acordo com a palavra, amém? Tiver alinhado com a palavra, tá? Você pode obedecer, porque você está em Deus ali. Aquela autoridade é legítima, amém? Ela está debaixo da autoridade que Deus deu para ela. E ela não está fugindo, amém? Daquilo que é legítimo, tá? Diz mais aqui, vamos lá. A autoridade só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus, em conformidade com ela. Eu vou até grifar aqui, para não me perder. Amém? Porque onde está a autoridade de Deus? Onde que nós encontramos a autoridade de Deus? Na palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus está a autoridade de Deus. E o que legitima a autoridade, amém, é a palavra de Deus. Então a pessoa tem que estar dentro da palavra para poder ser legítima a sua autoridade. Tá? Vamos lá. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Olha aqui, ó. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Vou repetir de novo. Ó. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Então, se aquilo que a pessoa está me pedindo, amém, tá, não tem a legalidade da palavra, eu estou fora, eu não vou obedecer. Não está dentro da palavra, está entendendo? Não está dentro das normas da lei de Deus, né? Então, eu preciso, amém, eu preciso ver se aquilo está alinhado com a palavra, aquilo que é legítimo, tá? Aquilo que é legítimo, tá certo? Vamos pegar você fora das quatro linhas da família. Vamos pegar isso no trabalho. Vamos pegar o exemplo no trabalho, amém? Se o teu patrão vem com uma ordem,
amém, que não está dentro daquilo que ele te contratou, amém, então aquilo não é uma verdade, aquela ordem não está alinhado à verdade, tá? O que pode acontecer é dentro daquele momento você fazer um acordo e obedecer dentro do acordo, amém? Tá? Mas se ele ficar ali com exigência de coisas que ele não te contratou para aquilo, amém? Ele não tem autoridade para mandar em você dentro de uma coisa que não está no contrato, não está no que é legítimo, tá? Então, amém? Você não tem obrigação de ficar ali obedecendo o teu patrão quando ele está fora da legitimidade, tá? Fora da legitimidade. Por exemplo, ele está no trabalho e ele quer que você saia para comprar uma cerveja para ele. Amém? Você não é obrigado a comprar uma cerveja para ele. Olha, você não foi contratado para comprar cerveja para ele, tá? Mas dentro do acordo, você pode fazer um favor para ele lá de comprar, né? Mas agora ele te dá uma ordem, te mandar comprar uma coisa que não é tua obrigação, amém? Então isso não é legítimo, tá? Você pode não obedecer, ele pode até não gostar, amém? Mas que não é legítimo, não é, tá? Então, amém? Você tem que ter o bom senso, o discernimento e entender até onde vai a tua obediência, amém? Até onde vai a tua obediência. Tem que estar legitimado com a verdade, amém? Tem que estar legitimado com aquilo que você realmente acordou com ele, acertou com o teu patrão. Porque tem patrão que paga o salário do funcionário e ele acha que o funcionário é um escravo, ele tem que fazer tudo o que ele mandar. E não é assim, amém? Não é assim, tem limite, a ordem tem limite, entendeu? E o limite é a verdade da lei, é o que o contrato manda, amém? Tá? Isso é dentro do trabalho, dos parâmetros do trabalho, tá? Dentro de casa, da família, a mulher, ela tem que ter o bom senso, amém? E saber legitimar uma ordem do marido, amém? Tá? Porque também tem marido que é abusado, né? Ele quer dar uma ordem, mas não respeita a mulher. Então, se não há o respeito à mulher, a mulher não é obrigada a obedecer, amém? Tá? Então tem que ter o respeito, tem que ter o acordo, né? Mas a autoridade do marido, amém, é acrescida do amor que ele tem que ter pela esposa, amém? Então você veja que Paulo dá autoridade para o marido submeter a mulher, amém, por causa da autoridade que ele tem, amém? Mas em cima da autoridade está o amor que ele tem que ter por ela. Então, se ele ama ela, ele não vai dar uma ordem absurda. Se ele ama ela, não vai desrespeitar ela. Amém? Não vai ser um ditador, né? Não vai agir como um ditador, entendeu? Então, essa autoridade tem que ser dosada com o amor, porque o marido tem que amar a esposa, amém? O marido tem que amar a esposa. Então, vai dar uma ordem para simplesmente para machucar, ferir, amém, o coração da mulher, isso não é amar a mulher, isso não é amar a esposa, né? Então, tem que saber, amém, exercer essa autoridade, né? Eu vejo que a autoridade dentro do casamento, amém, é o marido ser o fator decisivo. Ele tem o poder da decisão na vida dele, E se ele ama a esposa, ele vai decidir junto com ela, amém? Ele vai decidir junto com a sua esposa. Ele não vai decidir sozinho. Ele não vai tomar as decisões sozinho. A última palavra é a dele, amém? Tá? Mas é uma palavra que está junto com ela, porque ele ama a esposa. Ele consultou a esposa. Ele conversou com a esposa. Amém? Tá? Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Então, o marido tem que saber usar a autoridade e a mulher saber ser submissa. Amém? Porque nem o marido é ditador e nem a mulher é escrava. Amém? Então, tem que ter esse bom senso, esse entendimento para entender como que se age, como que é essa submissão da mulher para o marido, como que é exercida essa autoridade do marido com a mulher. Tem que ter muita sabedoria. Tá? Se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, nesse ponto,
a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Em Atos 5:29 diz assim, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Amém? É mais importante obedecer a Deus que aos homens. Então eu vou repetir aqui, ó. Se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. É mais importante obedecer a Deus que aos homens. Atos 5:29. Agora, tem gente que pega esse versículo e quer usar no trabalho. Como é que ele usa no trabalho? Amém? Ele está lá. Amém? Pega o tempo dele todinho para evangelizar. Pregar o evangelho para os funcionários, pregar o evangelho para todo mundo. Aí o patrão está vendo aquela situação, amém? E ele vai dizer para o funcionário, a situação é a seguinte, meu filho, eu não pago você para pregar o evangelho. Eu pago você para atender, eu pago você para fazer o tal trabalho, amém? Foi aquilo que nós acordamos no contrato, amém? Quando nós chamamos você para trabalhar, nós ditamos a norma para você do que você tem que fazer. E lá não estava escrito pregar o evangelho. E você está pregando o evangelho. Aí o crente esperto, amém, vai usar a Bíblia com o patrão, né? Olha, meu filho, a Bíblia diz que eu tenho que obedecer a Deus do que o homem. Então, nesse ponto aí, eu vou continuar pregando o evangelho, porque eu tenho que obedecer a Deus do que o homem. Então tá bom, amém? Então você vai obedecendo a Deus segundo a tua cabeça, amém? E aproveita para passar no RH, porque eu estou mandando você embora hoje por descumprir o acordo, amém, do contrato que nós fizemos. Ponto. Vai pregar o evangelho na rua, não vai pregar o evangelho no trabalho. Então isso é falta de sabedoria do crente, amém? Falta de sabedoria do crente, usar algo legítimo, amém, de uma maneira ilegítima, tá? Você não foi contratado para pregar o evangelho, você não foi contratado para falar de Jesus, amém? Você foi contratado para trabalhar, tá? Agora, se o patrão não vê e você tem uma oportunidade de falar de Jesus para algum amigo teu de trabalho, é outra coisa. Não está atrapalhando o teu trabalho, amém? Mas se você ficar lá o tempo todo atrapalhando e o teu chefe já chamou a tua atenção, isso é falta de sabedoria, amém? Tem que ter sabedoria, tá? Se a obediência, vou repetir, hein? Se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, nesse ponto, a desobediência civil passa a ser o nosso dever cristão. Amém? Tá? Vamos lá. Segundo ponto. Sobre o que é autoridade. A autoridade nunca deve ser exercida de modo egoísta. A autoridade nunca deve ser exercida de modo egoísta, mas sim sempre em prol dos outros, para cujo benefício foi otorgado. Amém? Então, exercer autoridade, amém, tá? É sempre procurando, amém, colocar o amor acima de tudo, né? O amor ao próximo, o amor àquele que vai se sujeitar a você, ao amor daquele que tem que submeter a você hierarquicamente, né? Então, amém? Exercer autoridade não pode ser de modo egoísta, onde só você tem interesse. Não, tá? Quando Paulo descreve os deveres dos maridos, dos pais e dos senhores, em nenhum caso ele está mandando exercer autoridade. Ao contrário, explícita ou implicitamente, adverte-os contra o uso impróprio da autoridade. Proíbe-os de explorar sua posição e, em vez disso, conclama-os a lembrar de suas responsabilidades e dos direitos da outra parte. Amém? Aleluia. Então, o exercício da autoridade não é para você abusar dela. Amém? Não é para você abusar da autoridade. No exercício da autoridade, amém? Eu vou repetir novamente, tá? Você não pode esquecer o respeito pelo próximo, amém? Então, a autoridade, ela está limitada ao respeito ao próximo. Até onde vai
até onde a pessoa que tem que submeter a você, até onde ela tem que obedecer. Amém? E aí é ali que você tem que colocar a linha que eu chamo de respeito. Amém? Você tem que respeitar a pessoa. Você tem que respeitar a pessoa que hierarquicamente tem que submeter a você. E não exercer a autoridade como se você fosse o dono do mundo, cheio de soberba e cheio de orgulho, né? Então tem muita gente que explora a posição de autoridade e fica abusando dessa autoridade, tá entendendo? Tem uma palavra que é muito usada no trabalho, quando a pessoa, eu esqueci o nome, quando a pessoa fala com alguém e ela fala machucando, ferindo a pessoa, abuso de autoridade, mas tem uma outra palavra que eu esqueci. Eu esqueci agora essa palavra. Não veio na minha cabeça essa palavra agora. Né? Como é que se fala? Caramba. Fugiu. Tá aqui na pontinha, mas fugiu da minha cabeça. Né? Quando a pessoa ela acaba ultrapassando o limite da autoridade, né? E ela acaba batendo de frente com a pessoa, ela tem um nome para isso. Tem um nome que muito falado hoje em dia, eu esqueci. É quase que impondo, né, Ana? Mas tem uma palavra, eu esqueci essa palavra. Ela está aqui na pontinha da cabeça, mas não estou conseguindo pegar ela totalmente. Como é que chama? Isso é até crime. É até crime. Desacato. Desacato é quando a pessoa tem uma autoridade e você vai lá e bate de frente com ela. Né? Tá? Mas é quando a pessoa que tem autoridade, ela extrapola o limite, ela passa do limite, tá? E ela fere, ela desrespeita a outra pessoa, o impondo alguma coisa fora do limite. Tem um nome para isso. Como é que chama? É como se estivesse oprimindo a pessoa, né? É um tipo de uma opressão sobre a pessoa. Né? Eu esqueci o nome disso. Tem um nome, agora fugiu da minha cabeça. Vamos lá. Não adianta ficar brigando com a minha mente, que não dá, né? Arrogância, abuso de autoridade, já falei, né? Arrogância é o mesmo que soberba, né? O orgulho. Mas tem um nome, quando eu chego para a pessoa e a pessoa, ela pode até me levar criminalmente, por causa daquela situação, entendeu? Como é que se fala? Como se eu estivesse dando, por exemplo, tem uma palavra que você vai dar em cima de uma, você está dando em cima de uma mulher, tá? E a mulher, ela não gosta daquela maneira que a pessoa está impondo sobre ela, né? Isso, é essa palavra. Assédio moral, amém? Está assediando. É essa palavra. A Dani me ajudou aqui agora, né? Amém? Assédio moral. Assédio moral. Tem muita gente que acaba assediando o funcionário, né? Assediando a pessoa, entendeu? Então, no trabalho, quando é do trabalho, qualquer outro ambiente, também, não é o caso de homem com mulher, mas pode ser o caso com qualquer um, isso chama-se assédio moral, entendendo? Assédio moral. É quando você quer intimidar a pessoa, quando você fica extrapolando, amém? Abusando da tua autoridade com a pessoa. Então, é assédio moral, né? Assédio moral. É essa palavra. É muito usada hoje em dia, né? Muito usada hoje em dia. Principalmente em ambiente de trabalho, né? Onde os chefes ficam assediando o funcionário, amém? Agredindo funcionários e assim por diante, tá? Vamos lá. Assim os maridos devem amar os pais não devem procurar a ira dos filhos, e os patrões devem tratar seus empregados com justiça. O marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito submete-se ao marido como a igreja a Cristo.
Pais cheios do Espírito criam os filhos na demonstração do Senhor. Filhos cheios do Espírito obedecem aos seus pais. Patrões cheios do Espírito tratam seus empregados com dignidade. Empregados cheios do Espírito trabalham com empenho em favor do seu patrão. Amém? Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Isso é muito interessante, né? Aleluia. Porque nós estamos falando aqui de uma vida cheia do Espírito. Que bom seria, amém, em qualquer ambiente as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Amém? No lugar onde se deveria todo ser cheio do Espírito, é cheio de problema, que é a igreja, né? Como tem gente carnal dentro da igreja, né? Rola tanta confusão dentro da igreja, amém? Que é um caso sério, né? Mas a igreja seria um ambiente, amém? Onde todos tinham que estar cheios do Espírito. E todos deveriam agir, amém? Cheios do Espírito. Amém? Vamos lá. Quarto ponto. Os imperativos do enchimento do Espírito Santo. Os imperativos do enchimento do Espírito Santo. Então tá, nós acabamos o terceiro ponto. Vou relembrar vocês o que foi o terceiro ponto. Os benefícios do enchimento do Espírito. Esse foi o terceiro ponto. Os benefícios do enchimento do Espírito. Falamos sobre a comunhão, o primeiro resultado, a adoração, segundo resultado, gratidão, terceiro resultado, e submissão, quarto resultado, e a explicação da autoridade que vem de Deus e a autoridade, amém, como deve ser exercida, tá? Então vamos lá. Os imperativos do enchimento do Espírito Santo. Suelen Rigato está chegando agora. Seja bem-vinda, Suelen. Fica à vontade aí no nosso meio, tá bom? Boa noite para você. A forma exata do verbo plerouste é sugestiva. E isso por várias razões. Vamos lá. Em primeiro lugar, o verbo está no modo imperativo. Enchei-vos, tá? Então eu vou falar aqui sobre os imperativos do enchimento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o verbo está no modo imperativo. Enchei-vos. Romanos 5,18 é o versículo em destaque que nós estamos trabalhando. Não embriaguei-vos com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito, tá? Então, o verbo aí está no modo imperativo. Enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, uma opção, não. Mas um mandamento de Deus. Amém? Aleluia. É uma ordem. Uma ordem. Deus deu essa ordem. Enchei-vos do Espírito. Todo crente, amém, precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Todo crente precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é uma ordenança de Deus. É uma ordem. Amém? Muito pouco falada na igreja, tá? E às vezes interpretado de uma maneira errada. Tem gente que acha que se encher do Espírito é se encher de emoção. Não. Amém? Se encher do Espírito, amém? É se encher dos frutos do Espírito, tá? Ter o comportamento segundo o Espírito Santo. Viver de acordo e alinhado à palavra de Deus. Andar em santificação. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo, tá? E um dos frutos do Espírito é a alegria. Amém? E outro fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, você vai receber a alegria como um enchimento do Espírito,
mas você vai ter o domínio próprio para controlar essa alegria. Amém? Então, o que acontece muito nos meios pentecostais, tá, é o abuso, amém? É o abuso da alegria, amém? Às vezes a pessoa recebe uma alegria e ele não tem o domínio próprio, ele não sabe controlar essa alegria. Então ele extrapola, né? Então acaba extrapolando, amém? Ele deixa a alegria tomar conta dele e daqui a pouco ele tá abusando dentro da igreja, né? Trazendo problema para a igreja, né? Porque acaba abusando, amém, da paciência dos irmãos. Essa que é a verdade. Tá? Então, o cristão precisa entender o que é uma vida cheia do Espírito. Tá? Ser cheio do Espírito é obrigatório, não opcional. Não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Amém? Porque você está desobedecendo. Se você não buscar uma vida cheia do Espírito, você vai andar em pecado. Porque se você não tem uma vida cheia do Espírito, você vai ter uma vida cheia de carne. Amém? Você vai dar, amém, vazão para a natureza pecaminosa, que é a carne. Então se você não tem uma vida cheia do Espírito, então você vai viver, infelizmente, no pecado. Vamos lá. Certa feita, um diácono da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, amém, procurou Billy Graham para falar-lhe acerca da necessidade de disciplinar um diácono por causa de embriaguez. Amém? Tá, então, acredito que seja um diácono chefe, amém? Ele foi procurar o Billy Graham que era o pastor, porque tinha um diácono dentro da igreja que estava embriagado. Então ele procurou o Billy Graham, tá? O evangelista veterano, que é o pastor Billy Graham, perguntou se algum diácono daquela igreja já havia sido disciplinado por não ser cheio do Espírito Santo. Temos tendência de ver a transgressão apenas na embriaguez, e não na falta da plenitude do Espírito. A ordem para ser cheio do Espírito é válida para todos os cristãos, em qualquer época e em qualquer lugar. Não há exceções. A conclusão lógica é que, se recebemos a ordem de ser cheios do Espírito, estamos pecando se não formos. E o fato de não estarmos cheios dele é um dos maiores pecados contra o Espírito Santo. Uma das orações do grande reavivamento do país de Gales foi essa: enche-me, Espírito, mais que cheio quer estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Amém? Deixa eu colocar aqui. O Billy Graham, em vez de disciplinar o diácono, porque o diácono foi acusado de estar embriagado, ele perguntou para a igreja inteira, amém, se alguém já tinha sido disciplinado por não estar cheio do Espírito Santo. Tá? O que ele está querendo dizer com isso aqui, esse ensino? Está querendo dizer o seguinte: às vezes nós se apegamos apenas no pecado, amém? Tá? Mas a raiz do pecado a gente não se apega. Aquela pessoa se embriagou porque ela deixou de ser cheia do Espírito. Se ela tivesse se enchido do Espírito, ela não teria se embriagado. Amém? Então, quando nós não se enchemos do Espírito, nós corremos o risco de algum pecado entrar na nossa vida e a gente viver debaixo, amém, aquele pecado. Então, essa aqui é a lição que o Billy Graham está passando para a igreja. Amém? Procure ter uma vida cheia do Espírito para que nenhum pecado domine a tua vida. Aquele cidadão que estava embriagado estava dominado pela embriaguez porque ele deixou de cumprir o principal, que era ser cheio do Espírito. Meu irmão e minha irmã, se a tua vida estiver cheia do Espírito, não vai ter espaço para o diabo, não vai ter espaço para o mundo
e não vai ter espaço para a natureza pecaminosa. Não vai ter espaço para o pecado. Amém? Nós deixamos de cumprir a principal ordem, amém? Que é se encher do Espírito, e depois não adianta reclamar se nós estamos vivendo, amém? Viciados em alguns pecados, tá? Então, vamos cumprir a ordem e se encher do Espírito Santo. Continuando o comentário. A.W. Tozer é enfático quando diz que todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo. E isso é verdade. Todo cristão pode receber um derramamento do Espírito Santo e ser cheio do Espírito. E uma porção muito além da recebida na conversão. Conforme já comentamos, Moody experimentou esse derramamento do Espírito Santo quando andava certa feita pela Wall Street, em Nova York. A partir daquele dia, seus sermões eram os mesmos em conteúdo, mas não em resultado. Quando ele pregava, os corações se derretiam. Ele chegou a dizer que não trocaria essa experiência bendita nem mesmo por todo o ouro do mundo. Amém? Moody, um dos maiores evangelistas americanos, amém? Aleluia. Ele teve essa experiência quando ele estava andando, amém, em Wall Street, em Nova York, né? Ali que ele estava andando na rua de Wall Street e ele teve a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Provavelmente, ali ele foi revestido de poder. A Bíblia fala sobre o revestimento de poder. A primeira experiência que o crente tem que ter para uma vida cheia do Espírito, amém? Não adianta, é a experiência pentecostal, não tem jeito. É o Atos 2, amém? É aquele momento em que uma alegria profunda vem sobre o coração dele e ele recebe um dom que é a chave que vai abrir toda a experiência dele com o Espírito Santo, amém? Que nós chamamos de experiência pentecostal, tá? E esse dom é o dom de línguas, que é um dos dons mais importantes na vida do crente. Por quê? Por que esse dom é importante? Porque a pessoa que fala em língua, ela não fala com o homem, ela fala com Deus. Amém? O dom de línguas foi dado para o crente para a edificação dele, para produzir crescimento espiritual na vida dele. Amém? Para fortalecer a oração dele. Quem ora em línguas tem um segredo com Deus, porque fala diretamente com Deus, em mistério. Ninguém o entende. Então, esse é o primeiro dom que o crente recebe. E todo crente precisa passar por essa experiência. Amém? E quando o crente não passar por essa experiência, pela experiência pentecostal, vai ser muito difícil ele entender, amém, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Ele precisa buscar essa experiência, essa intimidade com Deus. Aleluia. Quando a pessoa passa por essa experiência, a vida dele muda, se transforma, amém? Mesmo ele sendo evangélico, tá? Vai ser uma mudança da água para o vinho, amém? Ele vai ter poder, ele vai ter autoridade, ele vai vencer o pecado, ele vai vencer o mal, vai vencer o mundo, amém? Porque o poder e a autoridade do Espírito Santo vem sobre ele. É uma pena que os crentes modernos não gostam disso, amém? Tá? Os crentes modernos se contentam em dançar, em pular, em gritar, amém? São poucos os que buscam uma experiência real com o Espírito Santo, amém? São poucos os que buscam. Estão mais interessados em buscar dinheiro, vida financeira, amém? Tá? Do que buscar uma vida cheia do Espírito Santo, revestida de poder. Aleluia. Então, esse é o primeiro ponto que nós estudamos aqui, né? Em primeiro lugar, o verbo está no modo imperativo. Em segundo lugar,
o verbo está na forma plural, tá? Mas eu vou parar aqui, porque já são 20h45, amém? Tá? Então, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, é uma ordenança, é uma obrigação do crente buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E eu vou ser bem enfático aqui. Todo crente precisa passar pela experiência de Atos capítulo 2. Todo crente precisa passar pela experiência de Atos capítulo 2, que é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Ó, Atos 2. Ó. Atos 2. Olha que experiência tremenda, ó. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Tá? Estavam ali em oração, buscando a presença de Deus. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Olha que experiência gloriosa. Versículo 4 é o complemento. Ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Amém? Versículo 4 do Atos 2. Tá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É essa experiência aqui que eu estou falando. Amém? Tá? Todo crente, todo cristão precisa passar por essa experiência. É uma pena que eu vejo pouco interesse hoje, amém, nos evangélicos de buscar essa experiência. Amém? Estão preocupados com outras coisas, sabe? Estão deixando de buscar o melhor que Deus tem para elas. A maior riqueza que o crente pode ter é essa experiência, amém, do ser cheio do Espírito Santo. Se você passar por essa experiência aqui, de Atos 2:4, amém, você vai começar a entender o que é viver na plenitude do Espírito, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? E aí não é só arrepio, não. Não é só arrepiozinho, não. Tá? Aleluia. É uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com propósito. Você vai começar a entender o chamado que Deus tem para a tua vida. O que Deus quer com você. Amém? Mas precisa passar por essa experiência. Amém? Tá? Tem muito crente aí que é muito natural. Tem uma vida muito natural. Ele precisa passar por uma experiência sobrenatural. Precisa vivenciar essa experiência. Amém? Para entender, começar a entender o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Tem muita gente fracassando, tem muita gente com uma fraqueza espiritual, tá? E tem uma coisa pegando o crente, que eles não estão percebendo. Amém? É a preguiça espiritual. A preguiça está matando os crentes. Amém? Tá? A preguiça é tanto. Amém? Aí junta a preguiça com o ativismo mundano, sabe? O ativismo mundano, criar um monte de atividade direcionada ao mundo, se junta com a preguiça, e aí, meu amigo, você começa a abandonar aquilo de melhor que Deus deixou para você, que é o cultuar a Ele. Amém? Aleluia. Querido, você vai experimentar uma vida cheia do Espírito quando você começar, amém, a entender, aleluia, a importância de você realmente, aleluia, ir para o culto. O culto, ele é importantíssimo para quem quer ter uma vida cheia do Espírito Santo. É no culto que Deus derrama o seu poder. Amém?
Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Jesus possa continuar abençoando a sua vida. Semana que vem, a gente vai continuar aqui no segundo ponto. O verbo está na forma plural. Forma plural. E a semana que vem é dia 29 de maio, né? 29 de maio. Pessoal, o Egilson está fazendo aniversário hoje. Egilson está fazendo aniversário hoje. Vamos cantar parabéns pro Egilson, tá bem? Cantar parabéns pro Egilson aí. Egilson fazendo 18 anos, amém? Aleluia e glória a Deus. Egilson, tá ficando velhinho, hein? É, já é vô, né? Já é vô, tá ficando velhinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, Gilson. Que Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai abençoe Gilson agora, que está aniversariando. Amém? Ele nunca sai dos 49 anos. Todo ano ele faz 49 anos. Amém? Mas um dia ele vai chegar nos 60. Amém? Se Deus quiser. Abençoa Gilson, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, o seu lar. Abençoa, meu Deus, que o seu neto. Derrama uma bênção especial na vida do Egilson. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba aí o bolo, Egilson, que os irmãos estão mandando para você. Amém? O bolo, bola, tem até bola de gás, né? Olha aí, ó, batendo palma. A Renata tá aí, ó. Amém? A Renata tá aí, batendo palma, mandando bolo, mandando bola de aniversário. Rogério mandando, amém, sorvete animado. Presente. A Edileuza tá mandando presente pro Gilson. Deus te abençoe, Gilson. Que Jesus te guarde e abençoe a tua vida. Pessoal, vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque é isso que interessa. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Que Senhor Deus abençoe meus irmãos que participaram dessa live. Não deixe faltar o pão de cada dia na vida dos teus filhos. Abençoa o teu povo, tua igreja. Abençoa cada um, meu Pai. Guardando e protegendo. Derrama uma bênção especial por todos que estão participando comigo dessa live e por aqueles que vão participar no YouTube e por aqueles que ainda vão entrar. Obrigado por esta noite que estamos na tua presença. Que nós possamos entender o que é autoridade e o que é o respeito, o amor que nós devemos ter um pelos outros. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até amanhã aqui em Santos, nossa escola de discípulo presencial, a nossa célula. Tchau, pessoal.